Galera, tudo bem com vocês? Tranquilo? Bom, espero que esse vídeo que eu estou fazendo para vocês aí, né, ajude vocês para vocês entender de uma certa forma, né, o conteúdo da prova, tudo bem? Bom, primeira coisa, né, eu quero deixar claro, né, que é o meu primeiro vídeo, né, eu não tenho costume de fazer vídeo, tal, não sei fazer vídeo, tal, enfim. Então, eu estou aprendendo agora, basicamente, né, assim, a força, né? E também tem um som lá fora, né, que tá enchendo o saco, né? Eu acredito que vai atrapalhar um pouquinho o nosso, ou talvez o nosso áudio, mas enfim, não tem como, né? O pessoal tá lá na rua, né? Com o som ligado e agora resolvi colocar no último volume. Bom, é isso. Pessoal, nós vamos trabalhar nesse bimestre, nós trabalhamos com basicamente 3 temas, não foi? Mas que vai cair na prova mesmo, eu quero deixar bem tranquilo para vocês. Vocês só vão ler o Egito Antigo, que é coisa pra caramba, e os povos africanos, ok? Os Bantu e etc. Tal. Pessoal, eu também gostaria de explicar para vocês o seguinte, né? Quando a gente está falando da civilização egípcia, que é uma civilização antiga, uma civilização que, ou seja, que prevaleceu ali durante milhares de anos na região do Nilo, né? No, no nordeste da África, né? Uma região árida, uma região seca, né? Cercada ali pelo deserto, né? Uma região desértica, uma região extremamente hostil, né? Para a vida, para poder abrigar a vida, né? Mas enfim, um dos grandes sucessos do Egito Antigo foi exatamente o Rio Nilo, né? O Rio Nilo que foi super importante, né? Um historiador grego, né, chamado Heródoto, ele disse que o Nilo é uma dádiva de Deus, ou seja, o presente dos deuses, né? Então assim, Heródoto está falando isso aí há centenas de anos antes de Cristo. Bom, e é isso. Então nós temos importante a gente no Egito para estudar a civilização egípcia, estudar ali a geografia, né? A geografia, uma região seca, uma região árida, uma região desértica, uma região que não contém floresta, ok? E é basicamente isso. Bom, onde floresceu a agricultura, né? Basicamente devido à abundância de água e também durante as cheias, né? Que acontecia todo ano, o rio trazia, né, as águas trazia lá juntamente nutrientes, né, e desses nutrientes era depositado às margens do rio Nilo, né, que quando ia secando eles aproveitavam ali para a agricultura, ok? O cultivo tal de cereal, etc. Tal. Outra coisa também importante é que os egípcios eles tinham a mania, e isso foi muito bom, né, de registrar a sua história, né? E também eles criaram uma tecnologia, né? Naquela época moderna, né? Que é o papiro, né? Que é uma espécie de papel. O papiro era utilizado para poder registrar os acontecimentos do cotidiano do povo egípcio, ok? Então basicamente isso, ou seja, uma região desértica, né? Que graças ao rio Nilo favoreceu a agricultura, né? E também eles gostavam de registrar os acontecimentos, né? No papiro, né? E é isso aí, basicamente é isso que nós temos aí sobre a região onde está localizado o Egito, ok? Bom, outra coisa também que nós não podemos esquecer também, e que é muito curioso, né, que existe vários filmes, né, é sobre a mumificação das pessoas lá no Egito, né? Basicamente das famílias mais ricas, das famílias reais, né? No caso aí, os egípcios mumificavam seus parentes, né? Mas falando um pouquinho mais isso mais eu quero aprofundar um pouquinho mais à frente, né? Os egípcios também atribuíam também, ou seja, todas as ocorrências, ou seja, de fenômeno da natureza, a chuva, sol, seca, terremoto, eles atribuíam isso a quem? A os deuses, ok? Todos os fenômenos da natureza é atribuído aos deuses. Diferentemente de hoje, nós sabemos que existe uma dinâmica, né, natural, né, aonde aonde essa dinâmica, né, nós não atribuímos tudo a Deus. Mas tem pessoas também que atribuem. Isso não é o caso, né? Bom, mas eles faziam isso, né? Então todos os fenômenos da natureza eram atribuídos aos deuses. E basicamente, quando você fala da cultura egípcia, né? Então basicamente isso acontece com muita frequência com aquela civilização tão antiga, uma civilização
que viveu aí por milhares de anos. Bom, como eu estava falando realmente sobre os Ahumi, né, que é um tema muito importante, o que os egípcios faziam, né, eles preservavam o corpo dos faraós, né, que era para uma possível vida pós-morte, né, ou seja, diferente das nossas religiões, da nossa cultura que acredita que o povo egípcio, que acredita que existe uma vida pós-morte, só que nós, as religiões monoteístas, como o judaísmo, o islâmico, a religião e o cristianismo, nós acreditamos que não existe a possibilidade de uma materialização ou seja, da matéria e o espírito. Isso pós-morte, entendeu? A partir do momento que você morre, o espírito vai embora, tal, enfim, e seu corpo ele vai ser, ele vai desaparecer com o tempo, né? Enfim, e os egípcios acreditavam que os faraós, que no futuro, né, muito próximo, né, as pessoas morriam, tal, né, e depois o seu espírito voltava e ia se incorporar ao seu corpo, ok? Então esse é um fato também importante sobre a mumificação do Egito. Então eles, enfim, não vão entrar muito em detalhe, né, mas eles basicamente faziam a autópsia do corpo, né, do morto, tiravam os órgãos e ali depois faziam um tratamento especial, né, para poder preservar o corpo por milhares e milhares de anos. Inclusive, graças a isso daí nós temos hoje, sabemos um pouquinho, né, da história do povo egito, dos egípcios. Tudo bem? Bom, pessoal, mas um tema também que nós não podemos também esquecer é a influência da cultura, né, africana, né, dos povos africanos, né, na nossa cultura, na cultura brasileira, né. E aí nós temos exemplo disso aí no caso o samba, né, principalmente na região do Nordeste, na região do Sudeste, né, aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, né, região de Salvador, região da Bahia, né, a região que é onde o samba tem bastante influência, né, na nossa cultura, né. Inclusive o Carnaval, né, é uma festa extremamente conhecida no mundo inteiro, né, e o percussor dessa grande festa, né, é o samba. Então assim, são, ou seja, influência também da cultura africana, que vieram para cá ainda na época da escravidão. Né? Além do samba, nós não podemos também esquecer, né, da capoeira. Né? A capoeira foi extremamente importante no nosso na época da escravidão, né? Ou seja, os escravos, né, usavam daquele artifício, né, para poder conseguir escapar dos seus dos seus escravocratas, né? Então assim, através da dança, né, que inicialmente foi uma dança, aquele lá, né, uma espécie de dança, e depois introduziram a música, né, que era para poder, ou seja, eu diria enganar os seus donos, né, os seus escravocratas da época, né. Então a capoeira tinha esse papel importante, né, um papel de resistência da cultura africana, né, contra a escravidão, que prevaleceu no Brasil por 4 séculos, né, foi tempo pra caramba que a escravidão prevaleceu no nosso país, né, e até hoje existe ainda, eu diria, feridas, né, que não foram curadas ainda, né, e que o Brasil precisa resolver esse problema ainda, porque já tem mais de um século que acabou a escravidão e assim os povos africanos, né, os povos descendentes de africanos, né, a população descendente de africano, né, não ainda houve assim eu diria uma compensação social, né, por ter, ou seja, construído esse país, enfim, e até hoje não houve essa compensação social, né. E depois a gente pode falar, né, lá mais para frente, quando a gente começar a falar das cotas escolar, nas cotas nas universidades e tal, né, etc e tal, né, a gente pode também trabalhar um pouquinho com esse tema. Bom, quando aqueles escravos saíam da África, né, os escravos não, aquela população, né, saía da África que vinha aqui para o Brasil, para a colônia, né, eles eram obrigados a se converter à nova religião, que é a religião catolicismo. Eles não se converteram ao protestantismo, às religiões
evangélica, que na época não existia, né? Só depois que surgiu os evangélicos, né? Os protestantes bem depois, né? Enfim, eles eram obrigados a se converter aqui ao catolicismo, né? E aí tem outras influências como a Umbanda, né? O Candomblé e tal, né? Que também tem a ver com, basicamente a Umbanda, né? Que a Umbanda eu diria que é uma religião tipicamente brasileira, mas é de descendência africana, ok? E, enfim, mas o catolicismo teve um papel importante também na época, né? Porque todos os africanos que chegavam aqui, eles eram convertidos a uma nova religião. Então perdia basicamente toda a sua cultura, né? Os nomes também deles também eram convertidos. Os nomes deles também, eles passavam a receber o sobrenome dos seus escravocratas, né? De família, né? Então você tem muitos negros aí que tem sobrenome de família de europeu, né? De europeu, por exemplo, né? E a gente sabe por que existe isso, porque na verdade essas pessoas eram obrigadas a usar o sobrenome dos seus donos, né? E é isso aí. Bom, deixa eu ver mais o que nós vamos trabalhar agora. Bom, os africanos, quando eles chegaram no nosso Brasil, no nosso continente, né, eles, eles eram separados, né, das famílias de brancos, né? Então eles moravam na senzala, né? E na senzala lá, enfim, eles tinham lá toda uma dinâmica que é particularmente deles, né? Por exemplo, eles cozinhavam, eles faziam seus alimentos, né? Eles plantavam sua roça, né? E etc e tal. Bom, mas os escravocratas, né? Aqueles escravos, aqueles donos de escravo, eles mandavam para a senzala, né? Aquele resto de carne, né? Que não que no caso não servia para nada, ou seja, o pé do porco, o rabo do porco, né? A costela do porco, e outras partes do porco, né? As vísceras dos porcos, né? E esse material chegava na senzala, essa alimentação, né? E aquelas escravas, né? Que pegava aquela alimentação com todo carinho e transformava aquilo lá em um prato muito especial. Que foi um prato que hoje, né? Ele é reconhecido, né? Internacionalmente, né? É a nossa chamada feijoada, né? Então a feijoada ela surgiu nas senzalas da cultura africana, ok? É um prato hoje extremamente caro, né? Um prato saboroso, né? E que, enfim, que é oferecido hoje em grandes restaurantes, né? Das grandes capitais do Brasil. Então a feijoada foi um prato extremamente importante. Bom, voltando aqui aos egípcios, né? Os egípcios, quando eles começaram a entrar em decadência, eles também, além de eles entrar em decadência e a própria civilização egípcia desapareceu, outra civilização, outras culturas africanas que dependia da civilização egípcia, né, do comércio, também desapareceram. No caso aí, o reino do Kush, né, o reino do Kush, né, eu quero que vocês dão uma lida também lá no reino do Kush, né, também são temas também que a gente vai trabalhar também na prova, né. Então, dá uma estudadinha lá no reino do Kush, né, que com o empobrecimento do Egito, a decadência daquela civilização, automaticamente, né, quebrou também o reino do Kush. Ele também foi uma civilização também que desapareceu, que floresceu bastante, uma civilização agrícola, né, mas é uma civilização também que desapareceu devido às dificuldades econômicas, sociais encontradas, né, pós a quebra do Egito antigo. Então, são temas também, né, que nós vamos trabalhar na prova, né. Outra coisa que nós precisamos também trabalhar também é sobre o continente africano, né, é a localização do continente africano, né. Como é que está localizado, né. Por exemplo, o continente africano, ele é cercado pelo Mar Vermelho, né, está no nordeste da África, ali, mais sudeste da África, né, e chegando um pouquinho até o nordeste da África, é cercado pelo Mar Vermelho, né? Depois ao norte pelo Mar Mediterrâneo, né? Aquele mar que separa a África do continente europeu. Depois o Oceano Atlântico, né? Já na região oeste, né? Ou seja, e o Oceano Índico e assim, enfim, o continente africano ele dá possibilidade, ele dá acesso a todas as partes do planeta,
Então, você está no continente africano, você tem acesso a todas as partes do planeta via água. Ok? Então, você consegue chegar na Ásia, você consegue chegar na América, você consegue chegar na Europa, você consegue chegar no continente Antártico, ou seja, você consegue chegar no continente, na Oceania, enfim. Então, o continente africano ele é estratégico, entendeu? Para o nosso mundo de hoje, né? Principalmente hoje, né, quando se fala de petróleo, fala das grandes corporações, né? Utiliza muito esse continente. Bom, pessoal, uma coisa também que nós não podemos esquecer também é, como é que está dividida a sociedade egípcia, né? Então, nós sabemos lá, por exemplo, né, os religiosos, né, quem são responsáveis pelo culto religioso, né? Então nós sabemos que são os sacerdócios, né? Quem é que o governo, né? O governante, a autoridade máxima do Egito? Nós já sabemos que são os faraós. E quem cuida da agricultura, entendeu? Do plantio, são as pessoas especializadas na agricultura, né? São os camponeses, né? E os escribas, né? Como a gente já colocou antes, basicamente, né? São os escribas que são responsáveis pelo registro dos acontecimentos do cotidiano do povo egípcio, ok? Então acho que é basicamente isso aí. Dá uma estudadinha também, pega lá sobre a sociedade egípcia, como é que está dividida, sabe aquela pirâmide, dá uma olhada os militares, entendeu qual que é a função de cada um deles. Isso aí também, pessoal, ó, é super importante você estudar isso aí, porque a gente vai trabalhar com isso aí na prova também, ok? Um grande abraço para vocês, espero que vocês aproveitem bastante, desculpa alguma falha aí, enfim, um grande abraço e tudo de bom para vocês. Boa prova!